Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem, e uma viagem bem diferente. É para dentro da nossa própria mente. A gente vai tentar entender o que é, afinal, a linguagem, onde ela mora no nosso cérebro e, mais importante, o que acontece quando essa estrutura tão incrível se quebra. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Para começar, olha só essa frase do Machado de Assis. 6 palavrinhas. Amam-se umas às outras e casam-se. Mas aqui dentro tem uma história inteira, né? De amor, de sociedades, destino. Isso já mostra o poder absurdo que a linguagem tem de criar mundos inteiros do nada. E essa é a grande pergunta que vai guiar a gente. Pensa bem, como é que um som, uma vibração no ar ou uns rabiscos no papel se transformam em ideias, em sentimentos, em civilizações? É esse mistério que a gente vai tentar desvendar hoje. Ok, para entender o quadro completo, a gente precisa primeiro olhar para as peças. Vamos quebrar a linguagem nos seus componentes mais básicos para ver como essa máquina toda funciona por dentro. No fundo, a linguagem é isso aí. É uma atividade da mente que é, dos seres humanos. E não é só para falar, né? É a ferramenta que a gente usa para pensar, para organizar a realidade na nossa cabeça e, claro, para se conectar com as outras pessoas. Imagina que a linguagem tem camadas, como uma cebola. A camada mais externa é a fonética, o som puro. Depois, a gente entra na semântica. A gente dá um significado para esses sons. A palavra casa não é só um som, ela significa uma casa. Aí vem a sintaxe, que são as regras para juntar essas palavras. Não dá para dizer casa A é bonita, tem uma ordem. E por fim, a pragmática, que é o contexto. É entender o tom de voz, a ironia, o que não foi dito. É a camada social da coisa. Beleza, a gente já viu as peças do quebra-cabeça, mas para que elas servem no dia a dia? O linguista Roman Jakobson mapeou 6 funções principais da linguagem. E o mais legal é que a gente usa todas elas o tempo todo sem nem perceber. Então vamos lá. Quando a gente fala o céu está azul, é a função referencial, descrevendo o mundo. Um ai de dor, função emotiva, por expressão. Quando alguém diz beba água, está tentando te convencer de algo, é a função conativa. Sabe quando a gente está no telefone e fala tô ouvindo? Isso é a função fática, só para manter o canal de comunicação aberto. E quando a gente para e discute o que significa essa palavra, a gente está usando a linguagem para falar da própria linguagem, a função metalinguística. E a poética? Bom, a poética é a arte, é o foco na beleza da mensagem, como naquela frase do Machado que a gente viu. Certo, mas de onde vem essa habilidade toda? É algo que a gente aprende do zero, como andar de bicicleta, ou a gente já nasce com uma espécie de programa para a linguagem instalado no cérebro? Esse é um dos maiores debates da linguística. De um lado, a gente tem o famoso Noam Chomsky. Para ele, todo ser humano nasce com um aparato biológico, uma gramática universal no cérebro que nos permite aprender qualquer língua. A gente já viria programado para isso. Do outro lado, um pensador como Mikhail Bakhtin diz que não, que a linguagem é um fato social. Ela não existe na cabeça de uma pessoa só. Ela nasce e vive na interação, na conversa entre as pessoas. Hoje, a maioria dos especialistas acha que a verdade está no meio do caminho. A gente nasce com a fiação pronta, mas é a sociedade que vem e liga os interruptores. Ok, chega de teoria. Vamos abrir o capô e olhar o motor. Onde, exatamente, no nosso cérebro, essa mágica toda acontece. Vamos fazer um mapa dos centros de linguagem no cérebro. Pois é, a ciência já descobriu que para a grande maioria das pessoas, destras ou canhotas, a linguagem é trabalho do lado esquerdo do cérebro. É lá que o grosso do processamento acontece. E a primeira grande estrela desse show é essa área aí no lobo frontal, a área de Broca. Pensa nela como o centro de produção, o arquiteto da fala. É ela que pega as ideias e organiza nas regras gramaticais certas, e depois manda os comandos para os músculos da boca para a gente conseguir falar. E aqui está a parceira dela, lá no lobo temporal, a área de Wernicke. Se a área de Broca é quem fala, a de Wernicke é quem entende. É o nosso hub de compreensão. É aqui que os sons que a gente ouve são decodificados e viram significado. É o nosso dicionário cerebral. E o mais importante, elas não trabalham sozinhas. Existe uma super rodovia de neurônios que liga as duas, chamada fascículo arqueado. É essa conexão que permite que a gente entenda uma pergunta e consiga formular uma resposta que faça sentido. É a ponte entre o dicionário e o arquiteto. Mas e o que acontece quando esse sistema tão perfeito sofre um dano? Quando essa rodovia é interditada ou um dos centros é atingido?
Aí a gente entra no território da afasia, uma condição que mostra de um jeito bem duro o quão preciosa é essa arquitetura que a gente tem. Afasia é isso. É quando, por causa de uma lesão no cérebro, tipo um AVC, um acidente, a pessoa perde a capacidade de usar ou de entender a linguagem. E é super importante dizer, não é um problema de inteligência. A pessoa continua sendo quem ela é, mas a ferramenta de comunicação dela foi danificada. Quando a lesão acontece na área de Broca, o resultado é a afasia de Broca. Imagina só, a pessoa entende o que os outros falam, mas na hora de responder, a fala sai com um esforço enorme. É uma fala telegráfica, sem as palavrinhas de ligação, sem a gramática fluida. Essa frase ilustra isso perfeitamente. A pessoa quer dizer, eu gostaria de beber um copo de água. A ideia está toda lá na cabeça dela, a compreensão também, mas o arquiteto da fala está danificado. Então o que sai é o essencial, o mínimo. Gostar água. É uma luta para conseguir se expressar. Agora, se a lesão for na área de Wernicke, o quadro é quase o oposto. A pessoa fala fluentemente, com ritmo, com melodia, parece tudo normal, só que as frases podem não fazer o menor sentido. Um monte de palavras jogadas, às vezes até palavras inventadas. Porque o problema central aqui não é produzir a fala, é a compreensão. O dicionário dela foi afetado. E essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Olha só na primeira coluna, a fluência. Na de Broca, a fala é não fluente. Na de Wernicke, fluente. Agora, olha a coluna do lado, a compreensão. Os papéis se invertem. Em Broca, a compreensão está preservada. Em Wernicke, está comprometida. É um contraste que mostra exatamente como essas duas áreas têm trabalhos diferentes, mas são igualmente cruciais.